adornei-o em Cristo Jesus, pois Ele a minha alma salvou. Romanos, capítulo 8, os versículos 29 e 30. Diz assim: porque os que dantes conheceu, aqui está se referindo a Deus, né? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Só vou fazer aqui uma breve oração, irmãos, para que nós damos início aqui à exposição, tá? Vamos orar, né? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, graça nós te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade, Pai Santo. O Senhor nos concede de estarmos na Tua presença. Senhor amado, esteja conosco nesse momento, Deus, assim como o Senhor já está presente nesse culto, Senhor. Mas agora muito mais, Senhor. Senhor, coloca nossa atenção voltada apenas para a Tua Palavra, não para, Senhor amado, movimentação da rua ou algo externo, Senhor. Mas que possamos focar a nossa mente e o nosso coração, Deus. Por isso, Pai, nós te pedimos, som dos nossos corações, som dos corações dos nossos amados irmãos que estão aqui presentes e os que irão ouvir também esta mensagem, Deus. Prepara, Senhor, o coração, Deus. Vem em nós, terra boa, para que a semente da Tua Palavra, Senhor, cresça, Deus amado. Senhor, caia em boa terra, cresça, germine, Deus, e possa dar frutos para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Te damos graça por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Oh, Deus. Irmãos, quando nós falamos deste assunto do Evangelho, da graça, poderíamos usar outros textos, não é? Poderíamos usar texto de Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2 e outros textos que discorrem também sobre a graça. Romanos capítulo 3, mas a título aqui de texto base, eu quis trazer esse texto aqui para os irmãos, esses dois versículos. Porque os que dantes conheceu também o predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E como eu disse que isso é um assunto muito importante, porque, e falando por mim, até 2010, eu nunca tinha ouvido falar sobre graça, como a palavra do Senhor nos ensina. A justificação pela fé, como a palavra do Senhor nos ensina. Interessante, porque fazia parte, como os irmãos já sabem, já demos testemunho disso, de uma igreja, de uma denominação, mas que nunca abordou esse assunto. Apesar de passar à frente, há lá uma placa dizendo-se cristã. Então, veja como esse é um assunto tão importante, que muitas vezes muitos irmãos, né, pode não ter ouvido sobre a justificação pela fé, porque isto foi o quê? Isto foi um ponto principal do debate levantado lá na Reforma Protestante, não é? Com Martinho Lutero, ficou lá as 95 teses, depois também assuntos abordados. Não se preocupe com o barulho exterior da rua, irmãos. Concentramos-nos na palavra do Senhor, amém? Então, nós vemos muitas vezes esse assunto sendo levantado também, sendo questionado nos ensinos de Calvino, Zwinglio. Muitos dos reformadores falaram sobre isso, porque isto é a base principal. Era isto que a igreja, no decorrer do tempo, ela foi se perdendo nesse assunto tão importante, na centralidade do Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Então, isso foi levantado, foi colocado lá, as 95 teses, para um debate, para um assunto que deveria ser confrontado, deveria ser falado, porém,
né, não foi aceito pelo romanismo. Ok? Então, nós vemos que isso é um tema principal, debate levantado na Reforma, né, por Martinho Lutero. Não tenho eu a intenção de se aprofundar nesse texto, porque ele é um texto até difícil, não é? Há muitas divergências e linhas teológicas acerca disso. Nós não temos a intenção, irmãos, né, de falar e discorrer de forma profunda ou tentar achar aqui uma solução, né, para esse texto, não. Mas por que eu escolhi esses dois textos? Porque nós vemos aqui claramente que Deus, ele predestinou, ele decretou a graça e a santidade como caminho de acesso a ele novamente, mas por meio de Cristo Jesus. Esse é só apenas o ponto que eu queria levantar acerca desses versículos que nós lemos. Então, a ordem da salvação, que nós vimos aqui, né? Predestinou, também chamou a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Tá, mas como que funciona isso? Como que esse processo funciona? É uma salvação por meio da autojustificação? Eu vou me justificar para ter acesso ao Senhor? Vamos ver aqui, não é? Acesso a Deus. Então, essa ordem da salvação, segundo o maravilhoso plano da salvação que Deus nos deu, tá certo? Então, dentro do que nós vamos falar aqui, e que muitos irmãos já sabem, muitos já conhecem, mas talvez aqueles que, como eu, nunca ouviram falar ou nunca ouviram discorrer sobre esse assunto. E pasmem, há pessoas assim. E como sempre falamos, quando estamos ministrando, não me refiro apenas ao grupo de pessoas que nós estamos aqui, mas eu me refiro também a pessoas que irão ouvir essa mensagem. Pode ser que alguém nunca ouviu falar sobre isso, nunca ouviu falar sobre a graça, nunca ouviu falar sobre o evangelho de fato. Apenas aderiu a uma denominação religiosa e ali fez parte está fazendo parte ou fez parte durante toda a sua vida, sem ao menos ouvir sobre isso. E isto é o coração do evangelho que nós vamos falar aqui. Justificação, santificação, regeneração e glorificação. Veja que todos esses assuntos foi falados aqui nesses versículos, não é? Mas também foi discorrido nos versículos anteriores. Então, sobre justificação, o que nós aprendemos sobre a justificação? A justificação, ela é um ato de Deus. É um ato de Deus para com o homem. Ninguém se auto-justifica. Ninguém tem essa capacidade de auto-justificar, e nós vamos ver aqui nesse decorrer do assunto. Todo cristão é declarado justo diante de Deus. Mas como isto acontece? Como? Por meio da fé em Jesus Cristo, como ele discorre lá aqui em Romanos 8, do 33 ao 34, ele fala sobre isso. Então, se a gente for ao dicionário e buscar a palavra justificação, o que significa? Ela significa ato ou efeito de justificar ou justificar-se. Conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. Então, esta é a definição bem básica no dicionário sobre justificação. Então, como vimos aqui, e até como eu disse, poderíamos citar outros textos. O texto, por exemplo, de Romanos 3, 23, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, e lá também fala sobre justificação. Então, essa palavra justificação, justificar, ela é um ato forense, ela se refere a um foro judicial e dá-se a ideia de um tribunal. Então vamos imaginar a ideia de um tribunal em que Deus, ele é o juiz, Cristo advogado, o homem é o réu. Tá? Então nós temos essa ideia, quando falamos justificação, a ideia do tribunal. Era isso que Paulo estava discorrendo lá, Romanos 3, nós vimos aqui também nessa sequência toda. A ideia é essa, usando essa palavra forense, né? De um tribunal. Deus, juiz, Jesus, advogado, o homem está ali no banco dos réus. Certo? Então nós vemos justamente isso. E se Deus, ele, como conhecemos, ele é um Deus sim de amor, de misericórdia,
né, de graça, mas ele também é um Deus justo, não é? Ele é um Deus justo. E nós vemos que ele, na posição de juiz, deve julgar acerca da condição do homem. Então, se nós vemos lá em Romanos 3, 23, todos pecaram. Então já coloca o homem numa condição igual, né? Nós vemos que isso ocorreu na queda de Adão. Na queda de Adão, todos os homens desde Adão, eles estão separados, e nós vamos ver a santificação, né? Separados de Deus. Então, Deus deve exercer o quê? Deve exercer uma sentença acerca disto. Ele não vai ficar passivo. Ele vai falar, não, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, ele vai dar ao homem a sentença que lhe é devida. E que sentença é essa? Desde Adão. A morte. Né? A morte. Nós vemos lá, o salário do pecado é a morte. Então, como vemos aqui, né? E Gênesis 18, 25 diz o quê? Diz o seguinte, não faria justiça o juiz de toda a terra? Veja, ele agiu nesse processo que nós vemos aqui, e que nós vemos, não é? Justamente isso que nós falamos aqui, esse é a sentença, os autos do processo. É o quê? O que está sendo debatido ali? Está sendo debatido a transgressão da lei, a lei de Deus, a lei que ele mesmo criou, a lei de Deus. Então nós vemos aqui, o julgamento qual é? É a transgressão da lei de Deus, pecado. E a base para o veredicto. Não é? Romanos 3,10 também diz ali, não há um justo, nenhum sequer. Eclesiastes também, 7,20 também diz, não há homem justo sobre a terra, o que faça o bem nunca peque. Então, nivelou todo mundo, não é? Nivelou todo mundo. Então, veja, se Deus fala, se a Bíblia nos mostra que todos pecaram, então, como podemos achegar diante de Deus tentando ser auto-justificado, justificando-se? É impossível. É impossível. Não tem como. Por quê? Porque é um padrão elevado. É uma exigência, por assim dizer, de Deus, elevada para que todos aqueles que pecaram se voltem para Ele por suas próprias forças. Então, é impossível. Por quê? Porque Ele é justo. Nós vemos lá uma amostra, não somente da justiça, mas da santidade, ali mais da santidade, uma amostra da santidade, da gloriosidade que Deus, daquilo que Deus irradia do seu trono, santidade, não é? Lá em Isaías capítulo 6, se não me engano, na visão de Isaías, não é? Então, quando ele vê o trono de Deus, ali os querubins, não é? Então, todos ao redor do trono e ele se sentindo, Isaías naquela visão, um pecador. Né? Ai de mim que sou homem pecador, não é assim que ele se expressa naquela visão? Então veja, como o homem pecador, e Abacuque 1,3 diz também que ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Então, é impossível se achegarmos diante dele, sendo nós pecadores e querendo ter um relacionamento com ele. Por quê? Porque esse relacionamento foi quebrado desde a queda, como vimos ali. Então, visto que o homem não é capaz de atingir por si mesmo este padrão santo, e quando falamos santo, falamos sem pecado mesmo, e justo, que é o quê? Que é a excelência moral de Deus. Ele não compactua com a injustiça, não é? Não compactua com isso. Então, o que nós vemos aqui? Que ele nos dá, na pessoa de Jesus Cristo e seu sacrifício, a justificação dos seus atos. Não são as ações das pessoas que as tornam justas, mas o sacrifício de Cristo. Está lá em Gálatas 2,16. Não é? Romanos 3, como citamos aqui, 23 a 24 também. Então nós começamos a ter uma visão um pouco melhor aqui. Se estávamos na condição mortos em nossos delitos e pecados, como oramos aqui,
Como podemos se achegar ao Senhor? Se achegamos ao Senhor por mérito de outrem e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. E isto é o coração do Evangelho. Não há como nós considerarmos como Evangelho sem passarmos por essas coisas. E veja que, como eu disse, há inúmeras denominações que não falam ou nunca abordaram sobre isso. Então, me perturba saber que reuniões como essa, num horário como esse, ou num horário de domingo à noite, ou dia de semana, conforme eles escolheram, para estarem unidos e não estarem ensinando o Evangelho. Então, aquelas denominações que se dizem cristãs e não estão ensinando sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a justificação pela fé, me preocupa e me perturba saber o que elas estão ensinando. Olha só, devemos olhar para eles com um olhar de misericórdia e pedir para que o Senhor abra os olhos, para que as mentes deles sejam iluminadas, para que possam se voltar para a centralidade daquilo que foi ensinado pelos apóstolos, que foi ensinado ou foi colocado novamente, né, essas questões pelos reformadores e que foi vindo até nós. E isso são verdades inegociáveis. Amém. Inegociáveis. Não podemos abrir mão dessas coisas. Sim. Se não ensinarmos essas coisas, não estamos ensinando o Evangelho. Então, se não há Evangelho, né? Se não há Evangelho, o que há? Porque o que nos une aqui é o quê? É estarmos unidos à centralidade daquilo que Cristo fez e vivermos para a glória dele. Aleluia. Através de um culto coletivo, através de um momento coletivo, para estarmos louvando e cultuando ao único que é digno de honra, de glória e louvor. Não é? Então, esse é o fato. Essa é a questão. Fora isso, pode considerar qualquer coisa. Encontro religioso, momento formal de confraternização, qualquer coisa. Qualquer encontro. É um encontro qualquer, mas menos culto e menos adoração ao Senhor, não é mesmo? Então, essa é a questão, né? E quando olhamos para, como diz, quando olhamos para nós mesmos e vemos que não temos essa capacidade, devemos se voltar àquele que tudo pode, a um Salvador. E esse era o propósito. Quando Deus deu a lei, sabia que o homem não seria capaz de cumprir. Porque tinha essa questão, que era esse padrão elevado da lei. E o homem, como já ouvimos aqui até em mensagens anteriores, o homem, olhando para a lei, ele já quebrou 1, 2, 3, 10, todos os mandamentos ali da lei. E quando olhamos para isso, vemos a nossa incapacidade de se auto-justificar. E não é isto que se propõe a fazer aí as religiões mais legalistas? Não, você pode fazer isto desde que você se encaixe nesse padrão aqui pré-estabelecido em que nós criamos. E não é o padrão da palavra, mas é um padrão que nós criamos. Então a pessoa se empenha, se esforça, fica ali se agonizando para querer se santificar, para querer buscar ali um melhor desempenho e não consegue, se frustra. Aí ela tem essa ideia embaçada de Deus. Eu não posso, não consigo mesmo, né? Não dá para mim. É muita coisa, é muita regra, é muita... Ora, nós vemos na palavra do Senhor que os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, como que nós vamos obedecer a esses mandamentos que a palavra diz que não são pesados? Nós vamos obedecer mediante a esse processo que nós estamos conhecendo aqui. Justificação pela fé, aceitando a Cristo como sendo o nosso único e suficiente Salvador. Não é isso? 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. E não é
isso que nós lemos ali, por isso que eu chamei a atenção para os irmãos, no hino que nós chamamos de Grata Nova, com ofertas e obras mortas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Salvador. Meios de salvar se inventa. Olha só. Não é isso? Clama, roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando o Deus de amor. Veja, que na pessoa de Jesus Cristo, Deus nos deu a esse plano de salvação. Por isso que eu falei, Ele predestinou, Ele decretou a graça. Por quê? Porque na eternidade Ele já propiciou um plano de salvação para um homem que já havia... que o Senhor já sabia que iria pecar. Então, Ele, apesar de nós não termos a complexidade, nós não termos um entendimento pleno disto, por isso que eu não vou me atrever a ir além do que as Escrituras diz, ou me atrever a se aprofundar em um texto tão difícil, mas nós cremos pela fé, somos justificados pela fé. Amém. Então, a única coisa que nós podemos extrair desse texto de uma forma bem tranquila para que todos possamos compreender, né? Até as pessoas mais simples, aos irmãos que estão nos ouvindo, é isso que Ele nos predestinou, decretou a graça e a santidade como caminho. E esse plano de salvação já foi apresentado lá atrás, Gênesis 3,15. Lá atrás. E tudo que nós vimos no Antigo Testamento de sacrifício eram tudo sombras daquele que haveria de vir e que se foi manifestado nos tempos aqui do Novo Testamento, né, nos tempos de Jesus, e que foi bem observado e que foi visto por João Batista, não é? O que ele falou? Eis aí o Cordeiro de Deus. Aquele que discerniu, né? João Batista discerniu. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Então veja, o Senhor se apresentou ali. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Não é? Ele apresentou nesse tão plano de redenção. Mas, no momento em que nós cremos, estou me propondo a falar sobre justificação, santificação, regeneração, glorificação. Amém. Então, no momento em que nós vemos que não temos condições nenhuma, isso é o Evangelho, né? Que nós colocamos as nossas ansiedades, colocamos os nossos pecados sobre o Senhor Jesus Cristo. Neste momento, o justo juiz, ele nos declara justo, né? Santificado. Mas como pode ele ser justo e justificador? Por meio do sacrifício de Jesus, não pelos nossos próprios méritos. Isso tem sempre que ficar evidenciado em nós, não é? E isto, nesse momento que nós cremos, esse é um ato instantâneo, não é? Romanos 5, capítulo 1, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isto ocorre uma única vez. O que vem depois é a purificação. Então, o ato da justificação ocorre uma vez. Depois o processo é o processo de purificação. 1 João 1,9. Se confessarmos, pois, os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Esse é um processo para a vida toda. E muitas vezes o que ocorre é que o adversário vem com sofismas e querendo nos afastar de Deus, ou querendo nos desviar de uma verdade que o Senhor disse que ela é real para aqueles que creem. Ela já ocorreu. Então, o que acontece? O adversário vem dizendo, não, você não é filho de Deus, você errou de novo, você caiu de novo, você pecou de novo. E aqui nós vemos a questão da santificação, e por isso me propus a falar desse tema, porque, na verdade, o mundo tem essa ideia errada. Quando as pessoas nos veem como cristãos, o que elas pensam? Ah, lá vai o santo agora, né? Mas elas têm a ideia de que santo é sem pecado. Isso é um processo que vai ocorrer a glorificação.
nesse período de caminhada cristã, o que ocorre com nós? Como somos declarados justos diante de Deus por meio do sacrifício do seu Filho, o Senhor nos dará as ferramentas para nos santificar. Santo, né? Quer dizer separado, para nos separar para Ele mesmo, com o propósito de trazer glória para o próprio Senhor. Amém. Então esse processo de separação, não de remoção não de remoção dos efeitos externos do pecado, né? Porque o pecado estará diante de nós. Basta agora nós o quê? Dominá-lo. Isso foi ensinado até em Gênesis. Né? Então basta nós dominá-lo. E nenhuma tentação, 1 Coríntios 10, 13, salvo engano, nenhuma tentação vem sobre nós senão humana. Mas o Senhor nos dá essas ferramentas para combatê-las. Se eu não estou enganado, é esse o texto. Tá? Então é isso que nós vemos nesse processo. Não é? Então, nos purificar de toda a injustiça, 1 João 9, como falamos aqui. Então é isso que o Senhor faz. Ele começa a nos purificar, a nos transformar nesse processo que nós conhecemos, né? A regeneração, o novo nascimento. A partir do momento, então, que cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é? Então nós somos inclusos nessa família divina. E isso, a regeneração, ele é um ato interior operado no homem pelo Espírito Santo. Isso está no próprio texto de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Versículo 16. É o ato externo, o ato externo da regeneração é a conversão e é o que o mundo vê e percebe. Então a regeneração, ela acontece no nosso interior e como dizemos lá, o Espírito do Senhor testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja como é importante nós sabermos disso. E que muitas vezes o adversário usa de ferramentas enferrujadas para querer nos atacar. Mas isto, a partir do momento que somos acusados pelo acusador, né? Deus não é legalista, mas o adversário é legalista. E ele usa de diversas ferramentas, pessoas, situações, não é? Para dizer, não, você não é filho de Deus, tá vendo? Você errou de novo. Mas qual é a diferença entre o filho de Deus e o ímpio? É porque quando ele peca, ele não tem desejo do pecado, mas quando ele peca, quando ele cai, há uma profunda tristeza gerada pelo Espírito Santo naquele momento, porque ali ele cometeu um pequeno deslize, ele cometeu uma pequena falha, mas ele se volta para o Senhor porque o Espírito Santo está levando a ele a um nível de separação, de santificação. E esse é um processo gradativo. Então vai elevando a ele ao nível de santificação. E o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito. Naquele momento nós nos voltamos para o Senhor e pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a nossa fraqueza, Pai. Senhor, errei mais uma vez, mas não tenho prazer nesse pecado. Senhor, me ajuda a ser cada vez mais santo, cada vez mais separado, não é? Santo, separado, Senhor, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Para que cada vez o Espírito do Senhor, andar em Espírito, lembra lá, Gálatas 6? Andar em Espírito, para que o Espírito do Senhor me encha e para que as evidências externas, né, dessa conversão seja vista por todo mundo. Não para meus méritos, mas para o mérito de Cristo. Amém. Por quê? Porque nós somos ali o quê? O cartão de visita. Não é? Muitas vezes. O cartão de visita para aqueles que não conhecem Deus. Então, nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas palavras, nossas ações vai falar muito do que somos. Vai expressar muito do que nós somos. De modo que as pessoas, a gente pode não perceber, mas é bom que nós atentamos a isso nessa manhã, mais uma vez, que nós estamos sendo observados o tempo todo. No trabalho, na empresa, né? No trabalho, na faculdade, nos estudos, no negócio. Nós estamos sendo observados o tempo todo. As pessoas, muitas vezes, sabendo que somos cristãs, elas estão nos observando. Observando a ponto de ver se cometemos algum deslize, não é? A ponto de vermos se
não temos domínio próprio. E muitas vezes isso acontece, por exemplo, num trânsito carregado de uma grande metrópole, como é a da nossa cidade. Aqueles que moram no interior não tem tanto isso, mas os que moram numa grande metrópole enfrentam isso todos os dias. Às vezes você sai apurado de casa, eu deveria ter me arrumado mais cedo, eu deveria ter me programado melhor, e você vai lá e você está atrasado, você está naquele compromisso e de repente está lá aquele trânsito. É o sinal que não abre, não é? É o sinal, abre o verde aqui, mas está o vermelho lá na próxima esquina, e logo você já fica agitado, e o carro que te fecha, e logo já sai uma palavra torpe que não deveria falar, não é mesmo? Todos nós enfrentamos isso, irmãos. Todos nós enfrentamos isso. Né? Então, são essas questões que o Senhor quer tratar em nós para que nós tenhamos sabedoria em todas as áreas que nós fomos todas as áreas que nós vamos passar a nossa vida. Sabedoria nos negócios, sabedoria no nosso lar, aprendendo do Senhor, que é manso e humilde de coração. Lembra que eu falei? O Senhor não é legalista, mas o adversário é legalista. E se nós não atentarmos para a palavra do Senhor, corremos o risco também de impor algo aos irmãos aqui. Você tem que fazer assim, você tem que agir dessa forma. E os irmãos ficarem ali tentando, se esforçando para tentar mostrar o melhor desempenho. Mas isso não é. Isso não tem nada a ver com a graça. Isso tem a ver com a religião. Não tem nada a ver com a graça. As ferramentas do Senhor é o Espírito Santo que nos foi dado e que nos foi prometido. Não é? Nós vemos isso lá em João 14, João 15, João 16. Essas ferramentas. A justificação, ela é feita, como eu disse, é Deus declarando o homem justo por meio de quem? Da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício. Justificação é feita em nosso favor. A regeneração é aquilo que é operada em nós. A regeneração é a causa. A conversão é o efeito. E seja isto que esse ponto que é difícil das pessoas entender. Esse é o ponto, irmãos, da graça. Da maravilhosa graça. Que seja difícil as pessoas entender. Porque na terra, um juiz ou autoridade competente pode perdoar um criminoso, mas não pode jamais colocar numa posição igual à daquele que nunca transgrediu a lei. Então, este é o ponto que muitas pessoas talvez não compreendam, a não ser que o Espírito Santo lhe revele isso. Por isso que, mediante a um culto público, o que não pode faltar é a palavra. E o que mais falta hoje é o quê? Nos púlpitos ou nas igrejas, digo templo, atuais. É a palavra. Então, de forma muito sagaz e de forma muito esperta, porque ele é esperto, não mais que Deus, mas ele é esperto. Ele enganou terça parte dos anjos. Então, o que ele faz? Ele não tira as pessoas da igreja, templo, mas mantenha elas lá com atração, com entretenimento. Não vamos tirar as pessoas de lá, mas vamos distraí-las, não é? Ele age dessa forma, vamos distraí-las. Vamos colocar qualquer coisa que substitua o ensino da palavra, e é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos ensinando a palavra, não estamos substituindo e jamais vamos fazer isso. Não nesse ministério, eu espero, né? Jamais vamos substituir, tá? E por quê? Porque essa é a visão da igreja primitiva. Partir do pão, né? Ceia do Senhor, a palavra e a oração. Mas a partir do momento que isso é substituído, nós temos cultos temáticos. E hoje há inúmeros meios de se fazer isto, de atrair
os olhares, o visual das pessoas. Então vamos pintar igreja, templo de preto. Vamos colocar aqui uma cortina de fumaça. Vamos colocar um estrobo, né? Vamos colocar aqui um globo de luz. Vamos apagar as luzes. Vamos criar um clima puramente emocional, mas que não tem esse poder e essa eficácia da palavra que nós estamos apresentando hoje. É a palavra de transformação. O Evangelho da graça. Que nos foi apresentado. E nos foi apresentado de graça. Nos foi dado de graça. Como vimos aqui. E é isto que as pessoas não compreendem. Como pode? Como ele pode fazer isto? Né? Colocar na posição de igualdade o transgressor com a quem nunca pecou. Mas ele pode fazer. Por isso que ele é justo e justificador. Porque na pessoa de Jesus Cristo, que é Deus, que foi justo, como vimos, não é? Justo, santo, nunca transgrediu a lei. Somente a esse sacrifício que veio do próprio Deus, que nos foi apresentado na pessoa de Jesus Cristo, quando esteve a essa terra, somente Ele pode perdoar os pecados. Glória. Não há outra ferramenta. Por isso que o Evangelho se distingue de qualquer outra denominação do mundo. Por isso que ele se distingue. Por quê? Porque todas as outras religiões, elas dizem que você tem que fazer algo. Se você pega o Islã, você tem que ir a Meca, você tem que fazer orações voltadas para um determinado local. Se você pega o romanismo, você tem que passar por aquela série de comunhão e tudo mais, não é? Você tem que fazer aquela série de rituais e pode haver uma possibilidade de quem sabe ser salvo. Você pega as denominações, algumas, não é? Como falamos aqui, evangélicas, que apresentam as suas normas e regras e dizem, você tem que fazer isto, você tem que fazer aquilo, você tem que ser participante da nossa denominação. Isso já se caracteriza uma seita, apesar de muitos na internet dizerem que não, e fazem isto para serem politicamente corretos, porque pode perder os seus inscritos, mas nós não temos compromisso com isso, nós temos compromisso com a verdade, por isso estamos explanando a verdade. Não temos esse compromisso de ser politicamente correto. Né? Então nós estamos falando e apresentando aos irmãos o Evangelho, não é? Esse é o Evangelho da graça. E quando recebemos ao Senhor, somos por Ele regenerados. Isso mesmo, por Ele regenerados, justificados. Inicia a santificação, esse processo de separação, como falamos aqui, para Deus aproximar-se cada dia mais do caráter de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, nós vemos isso aqui. A santificação, Paulo vai falar isso aqui, os irmãos não precisam abrir, mas se quiserem, tá? Eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses 4, como citei aqui. Olha o que ele diz, no versículo 3 a 7. Versículo 3 a 7. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Santificação. Que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Veja, cada um de vós saiba. Isto é individual. É o seu compromisso, uma vez que o Evangelho foi pregado, o Senhor nos gerou fé em nós. Gerou fé em nós. O Espírito do Senhor veio habitar em nós. A partir do momento que cremos, somos declarados justos. O Espírito do Senhor veio habitar em nós. Testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. E agora nos impulsiona, nos direciona de uma maneira sublime, sobrenatural, que somente Ele sabe fazer, para nos santificar, para nos separar, não é? Para nos purificar e entregar ao Senhor mesmo uma noiva, não é?
sem mancha e sem mácula, que é o corpo de Cristo, não é, irmãos? Então, cada um de vós, veja, como eu disse, é individual, não sou eu que vou impor isso a você. Faça isso, faça... Não. A condição que nós temos aqui é o quê? É apenas de expor a palavra. E pedir a Deus, pelo Espírito Santo que nos foi dado, para que sonde os corações de cada um. Não somente dos que estão aqui, mas dos que estão ouvindo também. Para que o Senhor sonde os corações destes, para que o Senhor os alcance também, da mesma forma que um dia fomos alcançados. Aleluia. Glória. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Repetindo o versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus, ninguém oprima ou os engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, ou santidade, né? Mas para a santificação, veja. O Senhor nos chamou para a santificação. E veja como isto é tão sério. Por quê? Porque quando nos deparamos aí na internet, nós vemos pessoas, círculos de amizade, que muitas vezes dizem conhecer a Deus, mas as suas obras não expressam exatamente isso. Não é? Suas atitudes, suas obras, o exterior não expressa isso. E você vê claramente quando uma pessoa posta uma imagem devida, expressa muitas vezes com uma frase aquilo que está no seu interior, o coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Então expressa, escreve lá, sabe, com sentimentos totalmente egoístas, voltados para si mesmo, orgulhosos, soberbos, arrogantes. Isso não são atitudes de quem foi transformado. Isso não são atitudes. Então veja que muitas das pessoas que dizem cristãs, mas agem como se não fossem. Mas o Senhor, pelo Espírito Santo que nos foi dado, Ele está nos capacitando cada dia mais, não é? Então, o santo não quer dizer, o santo quer dizer separado, não sem pecado. E isto que nós também gostaríamos de deixar bem claro. Por quê? Porque se é um estudo, os irmãos também estarão aptos a ensinar a outras pessoas. Ainda que muitas nunca tenham ouvido falar sobre isso, ainda que não tenha sido, ainda que não está sendo pregado isso daí, aí fora. Mas nós temos o compromisso com a palavra do Senhor. Amém. E a palavra de testificar isso, de falar, né? De modo que o saber vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Romanos 10, 17. Então nós temos essa como ministros, não é, do Evangelho, nessa condição hoje que o Senhor nos, pela graça e misericórdia, nos dá de trazer aos irmãos. Nós estamos testificando e estaremos aptos a ensinar as outras pessoas sobre isso aí. Que ser santo não é ser sem pecado, mas é ser separado para um propósito. E a santificação tem a ver com o quê? Com o relacionamento, a qualidade da caminhada com Deus. Isto vem como? Através da oração, através da leitura da palavra. Então veja que contradição as pessoas dizer que são, mas não estão buscando um relacionamento com o Senhor. Não estão buscando cada vez mais andar com o Senhor no caminho que deve andar. Buscando a verdade, que é a palavra de Deus. Veja que Jesus chamou a atenção dos religiosos da época e disse lá em João 5,39: examinai as Escrituras e procurai conter nelas a vida eterna, que é delas que de mim, Jesus dizendo, testificam. Aleluia. Jesus chamou a atenção para aqueles religiosos que achavam que conheciam, mas não conheciam. Não conheciam. O Verbo que se fez carne, Filho de Deus, estava ali, na frente deles, mas eles não o reconheceram, não é? Não reconheceram e não aceitaram também
como sendo o seu Salvador, como sendo o Messias, como sendo o enviado. Então são aquilo que o Senhor falou a eles, serve a nós também. De conhecermos ao Senhor, de examinarmos, de conhecer ao Senhor nesse relacionamento durante essa nossa caminhada aqui neste mundo, nesta terra. E veja que Jesus orando pelos seus discípulos lá também, João 17, no versículo 17, ele pega e fala: santifica-os na verdade, falando aos seus discípulos, mas isso serve a todos aqueles que creem. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quem é o caminho? É Ele mesmo. João 15, né? Eu sou o caminho. João 14, né? A verdade, 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, é impossível compactuar com que as religiões, ou todas elas, falam. Não dá para compactuar. Ainda que isso nos custe. E esse preço alto, não é, pastor? Né? Porque os irmãos missionários, como foi colocado aqui, né? Exposto, os irmãos que estão em outros países, fazendo um trabalho maravilhoso, falando do quê? Revelando-nos essa graça. Ensinando as crianças o caminho que devem andar, ensinando os adultos e trazendo-lhes a revelação desta graça. E foi por esta verdade que aqueles homens lá no passado morreram, foram crucificados. E isto é uma verdade inegociável. Nós não negociamos isso. E a partir do momento que o Espírito Santo testificou em nosso espírito, que vemos lá, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Né? Então o adversário pode falar o que quiser, usando de pessoas e circunstâncias, pode te acusar muitas vezes, mas esteja firme naquilo que o Senhor já fez por você na cruz do Calvário. E a partir do momento que nós temos essa concepção, isto nos foi dado, esse entendimento que nos foi dado pelo Espírito Santo, o adversário não tem com quem nos acusar. Amém. O que nós precisamos, como eu disse, é nos purificar, é voltar para nós mesmos individualmente. 1 Tessalonicenses 4:4, lemos aqui, voltarmos individualmente. Senhor, me ajuda em que áreas que eu preciso melhorar, Senhor. Ilumina minha mente, Senhor. Senhor, traz à minha mente aquilo que preciso melhorar. Senhor, Espírito Santo, me capacita, me ajuda, Senhor. Me ajuda a eliminar da minha boca, da minha língua, Senhor, palavras torpes, Senhor, do meu pensamento. No momento que vier esse pensamento, eu posso bloquear, já pelo Espírito Santo, já que habita em mim, posso bloquear. Esse pensamento não vem de mim, não é? Esse pensamento não é meu, é o adversário que está me tentando. Senhor, me cubra com teu sangue, que me purifica de todo pecado, Senhor, que o Senhor me capacita, Pai, para viver da tua glória, Pai Santo. Essa é a forma, é o método de Deus para a salvação. É isso que o Senhor nos apresentou na pessoa de Jesus Cristo, que foi nos ensinado aqui, que nós lemos, não é? Isto é o método. Fora isto, é uma tentativa tola de tentar agradar a Deus por meio das suas obras. E depois desse processo de santificação vem também a glorificação. E é a glorificação em que é a esperança de todo aquele que crê em Cristo. E a glorificação tem o quê? Tem a ver com o futuro. Tem a ver com o futuro. E é isso que é confundido para as pessoas que não compreendem essas verdades. Porque o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor dá graça aos humildes. Como falamos, santo é ser separado, não ser sem pecado. A questão que envolve isto é a glorificação que nós vamos falar aqui. Tem a ver com o futuro, a salvação no sentido mais abrangente, o pleno livramento
da presença do pecado e suas consequências. E isto envolve também o corpo físico, como vemos aqui nessa descrição também, de Romanos 8, lá no versículo 23. Não lemos aqui, mas eu estou com a Bíblia aberta e eu vou ler aqui para os irmãos. Está um pouquinho nos versículos anteriores ao que nós lemos aqui. E não só ela, mas nós mesmos. Aqui está falando, se ela se refere à criação, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias, primeiros frutos do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Isso se dará na glorificação. Mas quando começa isso? Né? Isto começa após o arrebatamento da igreja. Por isso devemos viver nessa ardente o que? Expectação, nessa espera desse grande dia. Aleluia. Glória a Deus. Desse grande dia. Por isso que todos os hinos que cantamos aqui estavam falando disso, não é? Falando que o homem não tem esse poder de justificar, mas é pelo sangue, né? Carmesim. Somos redimidos, sim, não é? Sim. E aguardando a bem-aventurança daquele que um dia esteve entre nós, esteve com os seus aqui, de forma física, foi assunto aos céus, mas o mesmo irá voltar, né? Irá voltar. Aleluia. Com grande júbilo para buscar os seus, aqueles que creem, não é, irmãos? Espero nesta manhã que estejamos essa mesma expectação, vivamos essa expectativa de esperar esse grande dia, o dia do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, não é? Vemos isso aí também, Tito 2, do 11 ao 12, que diz. Porque eu lembro agora, quando era pequeno, tinha 6, 7 anos e todo ano, anualmente, fazia uma viagem para visitar os meus familiares. Lá ficava um mês. Morávamos em Tamandaré nessa época. Minha avó morava ao lado, tinha sua casa do lado da casa da minha mãe. E anualmente nós fazíamos essa viagem de fim de ano. Fazia a viagem lá para Guarapuava. Então marcávamos a data, né? Dia tal, você vai viajar com a sua avó. E quando criança havia aquela expectativa, não é? Daquele dia chegasse. Digamos que fosse dia 20, vamos colocar assim, um exemplo, né? Como se fosse dia 20 e tivéssemos no início do mês de dezembro. Então se criava aquela expectativa, poxa, falta mais alguns dias para acabar o ano letivo, para acabar as aulas, poxa vida, já vou começar a contar desde o primeiro dia até o dia 20. Nossa, aí se passava um dia, nossa, agora só falta 19. Aí se passava outro dia, nossa, agora só falta dia 18. Agora só passava outro dia, agora só falta dia 17. Puxa vida, opa, acabou as aulas, ano letivo, pega a mochila, joga no canto, né? Já se vivia aquele clima de férias, não é? Aquele clima de férias, de viagem, de passeio, e ficava-se naquela expectativa, poxa, só falta 10 dias, falta 5, tá chegando, nem dormia direito, não é? Nem dormia direito. Aquela criança que ficava aguardando aquele dia. Falta 3 dias. Não, já vamos arrumar as malas já, né? Falta 3 dias, vamos tirar a mala do guarda-roupa, vamos tirar as roupas, colocar tudo dobradinho, vamos arrumar. Faltam 2. E ficava naquela expectativa. Era assim que eles viviam, irmãos. Quando foi apresentado aqui, como os textos que nós lemos, de 1 Pedro 5:1, Tito 2, 11 ao 12, eu vou ler rapidinho para os irmãos aqui, essas passagens. Os irmãos não precisam abrir, mas eu abro aqui de forma rápida. Era essa a expectativa que eles diziam. Era esta a visão que eles tinham depois de ter sido justificados, regenerados, estarem nesse processo de santificação. Eles viviam essa ardente expectação da volta iminente do Senhor. Paulo fala isso em Tessalonicenses também, né? A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, mas ele fala isso também. Havia essa expectativa. Olha só, 1 Pedro 5,
1 diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, Pedro falando, admoesto eu, que sou também presbítero com ele, a testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Amém. Veja, então havia isto. E claro, havia aqui os conselhos que Pedro está falando, apacentar o rebanho de Deus que está em vós, tal. Mas havia essa expectativa de se esperar, né, essa volta do Senhor. Eles ensinavam isso o tempo todo, não é? Ensinavam isso o tempo todo. Lá em Tito, como eu disse aqui também, em Tito, no capítulo 2, versículos 11 ao 12, vou abrir aqui rapidinho para os irmãos verem. Aqui é Tito 2, dos versículos 11 e 12. Porque a graça salvadora, ó, tá vendo? Falando de novo da graça, né? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, o que é isso? Senão esse processo, né? Santificação. Vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando o quê? A bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Veja só. Então essa expectativa sempre era gerada pelos irmãos que estavam ensinando aqui, né? Vemos aqui por Paulo, a Tito, por Pedro. Todos eles geravam aos seus ouvintes essa expectativa. Olha, permaneçam firmes, vai vir perseguição, vai vir achaques, vai vir todo tipo de situações contra vocês cristãos, mas permaneçam firmes, não retrocedam, não esmoreçam, né? Combata o bom combate da fé, pega as armas espirituais, né? Nossa luta não é contra a carne e sangue. Veja, tudo isso nós já ouvimos, mas o Senhor nos relembra nessa manhã. Então tudo isso é essa preparação para lutarmos esse bom combate e aguardarmos essa expectação. Ainda que os corpos físicos tomem, mas a nossa alma não será tocada, porque foi conquistado pelo Senhor na cruz do Calvário, né? E aguardando a glorificação, essa transformação, como eu disse, que se inicia no arrebatamento da igreja por toda a eternidade. 1 Coríntios 15, 51, 53... E 1 Tessalonicenses também, como lemos aqui, versículos 13 ao 18. E eu vou finalizar então com Tessalonicenses, não é? É a esperança que nós temos e que nos é mostrado pela palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se os irmãos quiserem abrir. E aqui eu finalizo então. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui é um eufemismo para a morte, né? Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, veja, ele dizia nós os que ficarmos vivos, ele estava falando aqui no versículo 14, ele está no 13, né? Estamos falando no versículo 15, aos que nós ficarmos vivos. Veja, ele está falando aqui como se aguardando a vinda do Senhor a qualquer momento. Poderia ele estar vivo? E por isso que Paulo se inclui aqui também. Ele fala, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Por quê? Porque havia algumas pessoas que estavam dizendo que Jesus já havia ressuscitado. Ele falou, não, né? Então é nós que estamos vivos. Ele está ensinando isso aqui. Já havia ensinamento errado, né? E Paulo já está falando aqui. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que ficarmos vivos, ele repete, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Está vendo? A expectativa de aguardar por esse momento deve estar presente na vida do cristão, de todo aquele que crê, que recebe pela graça. E o que é graça? É a dádiva. A dádiva é o presente, valor imerecido, né? Que o Senhor nos dá. É um presente. Veja, nós tivemos aqui o pastor falando, né? Antes de iniciarmos o culto, olha, obrigado, eu recebi um presente, que bom, estou recebendo presente. Veja, o que é um presente? É algo que ele recebeu sem agradeceu, mas sem olhar e falar, nossa, que bom, obrigado. Puxa, mas custou caro, né? Nossa, quanto será que custou? Puxa vida, mas que presente caro é esse, né? Não, simplesmente recebeu e agradeceu. É um presente, né? É um presente. E isso que o Senhor fez por nós. O Senhor nos dá esse presente. É isso que o homem natural não consegue compreender. Mas como? Não, tem que haver alguma coisa, tem que fazer. Né? Tem que fazer alguma coisa. Não é possível. Não pode ser assim tão simples. Tão simples. Tem que dar um jeitinho. Tem que fazer alguma coisa. É Jesus, mas algo mais. Não. É um presente do Senhor. O plano de redenção que foi nos dado, né? Esse plano de redenção que foi nos mostrado na pessoa de Jesus Cristo. E claro que lá no Antigo Testamento eram sombras daquilo que haveria de vir, mas eles foram justificados também pela fé. Pela fé. Então, este presente nós recebemos a partir do momento que ouvimos a exposição clara, simples da palavra de Deus, indo a Ele, confessando ao Senhor nossos pecados, ao Senhor os nossos pecados, transferindo, né, aquela culpa, como servo do Senhor, agora passamos a obedecê-lo, não é? Porque o Senhor tornou-se em forma de servo, né? E foi obediente até a morte, morte de cruz. Sabe? E mediante a isso, ainda aqueles que pensam que isso seja uma bobagem, isso seja uma loucura criada pelas pessoas do passado, ainda que aqueles que, e hoje tem muitas vozes, não é? Ainda que muitos queiram negar isto, mas deverão se dobrar o joelho, deverão dobrar todo o joelho no céu, na terra, deverá se encurvar mediante ao Rei de Reis e Senhor dos Senhores. E é este que nós esperamos ansiosamente, com essa expectativa, né? Que Ele virá e não tardará, mas virá buscar os seus eleitos, buscar a sua igreja, não é? E em breve nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Amém? Possamos viver isto, uma breve explanação do que o Senhor fez por nós, do que a graça, não é? Nada mais além disso. Essa é a graça, de uma forma bem simples, bem, acredito que foi bem compreendida pelos irmãos. E se ainda não foi compreendida? E se há pessoas que podem até nos ouvir, que não têm essa compreensão, que possamos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor também dê a elas esse mesmo entendimento, que só vem pelo Espírito do Senhor. Nós não somos capazes de salvar ninguém. Não somos capazes de salvar ninguém. Mas o Senhor, Ele é capaz, Ele tem as ferramentas, Ele pode, pelo Espírito Santo que nos foi dado, é o mesmo Espírito que nos revela, né, que nos traz clareza aquilo que o Senhor nos ensinou, para que possamos viver justamente essa caminhada com Deus e aguardarmos o grande dia, o dia da sua vinda. Amém? Amém. Então, é o que eu me propus a trazer para os irmãos nessa manhã e agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome de Jesus. Na rocha eterna firmado estou
salvação, me esconde